episódio de hoje, o protagonista recebe Berenice Santos, uma mulher cuja trajetória atravessa diferentes realidades e inspira pelas escolhas e conquistas ao longo do caminho. Nascida em Salvador, mudou-se ainda pequenininha para São Paulo, filha de caminhoneiro e dona de casa, cresceu em uma família de 11 irmãos. Desde muito cedo, o trabalho dela fez parte da sua vida. Aos 9 anos, ela já vendia para ajudar em casa. Aos 14, iniciou sua trajetória na indústria de cosméticos, formou-se em química, especializou-se em gestão de pessoas e processos e construiu uma carreira sólida de mais de 30 anos, liderando operações industriais. Hoje é fundadora e CEO da B-Natural, soluções cosméticas, unindo ciência, gestão e propósito. Mentor e consultora estratégica, Berenice defende a educação como ferramenta de transformação e acredita na construção de caminhos possíveis a partir do conhecimento e da dedicação. E neste episódio a conversa é sobre trajetória, resiliência, escolhas difíceis, preconceitos silenciosos e a força de ocupar espaços com consciência sem abrir mão da própria essência. Essa é a Berenice Santos. Muito bom. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Admiro demais o seu trabalho. E é muito bom poder ter esse privilégio de estar aqui no Protagonistas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. É uma protagonista da própria vida, da própria história, uma mulher guerreira. E o intuito do Protagonistas, hoje, 2026, né, o primeiro do ano, na minha casa, eu me sinto muito lisonjeada por receber você aqui, porque é uma mulher que realmente representa o intuito, a alma do nosso podcast, que é uma mulher protagonista de si, né? Temos uma coisa em comum. Sim. Eu vi e eu falei, gente, eu preciso falar isso pra ela. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo também. Eu comecei com 13, você conseguiu ainda mais cedo, né? Sim, Minha mãe começou a trabalhar com 5 anos, por exemplo. Que loucura. Então, uma geração, assim, realmente de fazer acontecer, né? Sim. E eu quero que você fale um pouquinho desse início, dessa menina. É uma criança, né, Roberta? A minha filha, né? Eu tenho uma filha de 4, né? Alice. Verdade. É interessante, assim, quando você vem de uma família muito grande, né? 11 irmãos, pai caminhoneiro, a mãe dona de casa. Você, por ser a mais velha, inclusive, né? Eu sou a mais velha de todos eles. É muito complicado, porque a criança ela já nasce com uma responsabilidade, né? Que não é dela. A grande verdade é essa, né? Uhum. E eu defendo isso muito, eu converso muito com as minhas amigas, né? Com as minhas alunas, que é muito sério quando você dá para uma criança a responsabilidade que não é dela. E você acaba roubando da criança a infância, né? Então, quando eu enfrentava aquela realidade de escassez, de muita pobreza, eu falava, não, eu quero mudar essa realidade. Eu sempre comento, né, que o que me tirou daquele lugar é ser uma pessoa extremamente inconformada. Eu era uma pessoa inconformada. Eu sempre comento, gente, seja uma pessoa inconformada na sua vida. E quando você não está conformada com a tua vida, as coisas começam a mudar, porque começam a mudar aqui dentro da gente. Então, eu com 9 anos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para trazer comida para casa, literalmente, né? Meu pai passava 2, 3 meses sem aparecer em casa. Porque caminhoneiro, né? Ele né, viajava muito e tal. E aí eu comecei a vender cosméticos na escola. Falei, vou vender um batom aqui, vender alguma coisa aqui para poder trazer um dinheiro para casa, para ajudar minha mãe de alguma forma, né? Principalmente para comprar um pão, né? E eu descobri um dom, né? Porque eu falei, caramba, eu vou levar isso aqui, acho que será que vai dar bom? E eu voltar para casa, consegui vender. Eu falei, então já achei uma via de escape de fazer algum dinheiro. E comecei a fazer isso. E é interessante, assim, meu pai, assim, muito machista, né? Meu pai já é falecido já há muitos anos, muito machista. Ele falava que a mulher, ela teria que casar, ter filhos, ficar em casa, que o marido sustentaria, né? Eu falei, mas eu penso diferente, pai, eu não acredito nisso, eu quero ter uma carreira, eu quero crescer, eu quero evoluir, né? E é interessante que ele não deixava. E aí eu tive que tirar minha carteira de trabalho, né? E lá no Ministério do Trabalho, não era poupa-tempo, né, pra tirar a carteira. E a minha mãe falou, não é possível, não vamos fazer isso, o pai vai ficar muito bravo, ele vai ficar muito, muito inconformado de você fazer isso, e nós vamos. Aí eu falei pra minha mãe, ameacei a minha mãe, falei, a senhora vai pra assinar, pra me tirar minha carteira de trabalho, pra me trabalhar, eu vou fugir de casa. Porque eu queria muito arrumar um emprego, muito, muito. E aí eu sempre falo, viu gente, poder do network, tá? Vocês não esqueçam disso. Cheguei para um amigo do meu pai, falei, seu Pereira, indica onde o senhor trabalha, na empresa lá, que eu preciso fazer qualquer coisa, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Ele, mas você é muito nova, você não tem 14 anos, nem 14 anos completo. Falei, mas eu quero tirar minha carteira de trabalho, porque lá não vai te admitir. Eu falei, fala lá, tenta pelo menos, não nós já temos.
Aí completei 14 anos, minha mãe foi, né, forçadamente, tirou a minha carteira de trabalho, assinou. E aí ele me apresentou na empresa, né, chama-se Anne, né, cosméticos, uma indústria de cosméticos. E fazia óleo capilar e tal. E aí eu comecei, olha que interessante. Quando eu cheguei lá, aquela menina, né, magrinha, totalmente... Quantos anos você tinha nessa época? 14. 14. 14 anos já. Aí quando eu cheguei para trabalhar, ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei assim, olha, eu quero trabalhar. Eu tenho 11 irmãos e eu quero ajudar minha mãe a levar comida para casa, tal. E ele, de alguma forma, o dono da empresa, falou, mas, nossa, que essa menina tão corajosa, a gente tá precisando de alguém aqui para arrumar os documentos aqui no escritório. Falei, eu estou aqui, eu quero começar. O senhor me deu uma oportunidade, se o senhor não gostar de mim, depois de uma semana, o senhor pode me mandar embora. Bonitinho. E você vê, né, a gente começa a olhar para trás e fala, caramba, né, como pode? E a coragem, né? Eu era muito corajosa. Destemida. Demais. Comecei nessa empresa como auxiliar de escritório, era uma empresa muito pequena, muito próximo da escola que eu estudava, então eu saí de lá, já ia pra escola, só que muita coisa eu não sabia nada, eu comecei a entender do que era guardar documento, arquivar documentos, só que o que é interessante, né, eu até conto isso no meu livro, eu ficava ociosa, e aquilo me incomodava, até hoje, sabe gente, me incomoda a ociosidade, eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu descia pra produção. Aí chegando lá, o pessoal fala, mas você não é do escritório, né? Eu falei, não, eu sou da empresa, eu trabalho aqui, o que você tem que ter alguma coisa pra fazer? Eu começava a ajudar o pessoal na produção. E aí, depois comecei a lavar os banheiros da fábrica. Eu falei, não, tem que lavar, não pode ficar sem sujo, tem que estar tudo em ordem aqui. Aí comecei a lavar os banheiros. E isso me trouxe, na verdade, um respeito do time. E eu desde cedo aprendi que você precisa ser produtivo. Eu comecei a pegar amizade e o respeito da galera, e fazia tudo. De manhã eu ficava no escritório, à tarde eu ia pra fábrica. Eu fiquei só 2 anos, porque eu recebi um convite para ser vendedora de uma empresa que eu fiquei 14 anos. Uau. E olhando pra trás, assim, Roberta, eu fico pensando, né? Eu falei, gente, como que você consegue se desafiar? Porque eu não tinha referência, né? Minha referência, qual é a tua referência? Minha mãe sempre dona de casa muito submissa, né? Porque as mulheres realmente naquela época eram bastante submissas. Meu pai sempre ausente, muito tempo fora. Mas Deus me deu um dom de falar assim, eu quero fazer mais, eu quero mudar mesmo, sabe? Mudar a minha realidade, né? Mudar a realidade da minha família. E minha mãe falava, gente, o que você vai fazer, filha? Eu falei, mãe, eu quero andar de óculos de marca, eu quero andar de carro importado. Que eu vejo na televisão. Ela falou assim, mas você só tem piolho. Filha, isso não é pra gente, essa realidade não é pra gente, você entenda isso. Eu falei, não, eu entendo que é pra gente. Eu entendo que eu quero conquistar, eu né? Eu falei, eu quero viver uma realidade diferente e tal. E é interessante isso, porque eu não sei, eu tirava isso da minha cabeça mesmo. Eu falei, não, eu quero mais da vida. A vida tem mais pra oferecer pra gente, sabe? É uma inquietação divina, não é? Eu acho que é um dom que Deus dá pra gente. Deus dá, Ele fala, sim. você pode mais. Hoje a gente estudando, né, depois a gente vai falar sobre esse tema, mas eu sou apaixonada por autoconhecimento, né, o autoconhecimento que me libertou e tudo que esse processo que eu vivi de muita escassez na infância e não ter essa referência, eu enxergo assim, toda vez que você olha pra dentro de si e fala assim, eu consigo, eu sou capaz, eu posso mais. É o grande poder que o ser humano tem. Todos os seres humanos têm um grande poder dentro de si dado por Deus. Mas a pessoa não olha pra dentro, ela só olha pra fora. E aí ela olha pra fora como? Se comparando com as pessoas, muitas vezes se invalidando, muitas vezes se bloqueando. E eu falava, não, eu posso. E eu sempre muito ousada, né? Uhum. Eu posso, eu quero olhar pra dentro de mim, enxergar esse potencial. E aí comecei a minha carreira, já como estava na indústria cosmética, né? Então eu falei, eu quero fazer isso aqui. Eu acho incrível um cosmético, produzir um cosmético, unir uma receita, como se fosse uma receita de bolo, e depois sair um produto, eu achava aquilo tudo incrível. Aí comecei incrível, né? a fazer química. É incrível, e a indústria dela é gigante hoje, né? Produz vários produtos aí que estão pelo Brasil. Essa inquietação, quando eu era da sua idade, meus Sim. pais se mudaram. Eu morei em Brasília, meus pais foram pra São Paulo, e agora eu tô em São Paulo de novo. Eu tô super feliz, assim, meio nostálgico, né? Em outra fase, com as minhas filhas, Sim. podendo proporcionar para as minhas filhas uma outra situação, né? Dos momentos, assim, um momento diferente. Eu falo, caramba, Legal. hoje minhas filhas têm acesso a tanta coisa que eu, na fase delas, não tinha. Uhum. A gente foi construindo juntos, assim, minha família. Mas eu lembro dessa inquietação, que meu pai sempre colocava a gente em frente ao espelho e falava assim, sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Que lindo! Né? Sou feliz, sou um sucesso, tenho tudo que eu peço. Meu pai, ele tinha essas coisas, assim, de estar motivando a gente, de estar colocando a gente pra ler livros de autoajuda. Isso era o que ele tinha, né? Ele falava assim, o que eu tenho que dar. E isso fez com que minha família prosperasse muito. E é uma inquietação, e eu nunca tive também medos de crescer,
medo de trabalhar. Eu comecei a vender perfumes importados com 13 anos. Ah, que linda! Então, assim, eu tive minha primeira loja, comecei com os quiosques, depois tive uma lojinha, de uma loja no shopping. Depois eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E aí fui para outros lugares. Mas eu sempre tive essa inquietação. E quando eu vi a sua história, quando eu fui te conhecendo mais, né, a gente se conheceu numa oportunidade muito legal que a Thay Dantas me proporcionou, com um convite maravilhoso. Uma linda. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais também, a Berenice é uma delas. E aí a gente conversou ali, eu me identifiquei assim, sabe quando você se identifica em instantes com as pessoas? Aí eu fui ver suas redes, fui ver sua história. Eu falei, caramba, tá aí. Ela é aquela empreendedora raiz mesmo, né? Que veio, cavou as próprias oportunidades. E hoje a gente sente uma geração bem diferente, né? Uma geração que não quer conquistar muito, não quer ter muito trabalho, porque aí entra numa crise de ansiedade, entra numa crise de depressão. Eu já tive colaboradores que eu falei, não, eu duplico o seu salário. Eu falei, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não quero mais trabalho, entendeu? Eu não quero. Eu quero um home office, ficar em paz, eu não quero mais. Tá me pressionando muito, porque essa visão empreendedora, a gente coloca o nosso time para crescer, né? A gente entra ali meio que na mente deles também, olha, na verdade só fica com a gente quem realmente quer crescer, né? Quem tem a mente para crescer, porque senão não aguenta a pressão e sai. Exatamente. Então, hoje, né? Qual é o seu conselho? Eu quero que você dê um conselho para essa geração de hoje, Sim. que está precisando desse sacode da raiz, né? Sim. Das raízes, sacudir as raízes. É bem interessante esse tema, Roberta, e é uma crise que nós empresários estamos passando, inclusive, tá? Porque o que acontece hoje, né? Nós estamos vivendo uma era digital, a era de inteligência artificial. Nós progredimos muito, né? Existe muita informação hoje, né? Que nós não tínhamos, no meu caso, né? De 30 anos atrás, não tínhamos nem internet, inclusive. Mas a geração de hoje está emocionalmente mais fragilizada. Né? Emocionalmente mais fragilizada. Porque, na verdade, não consegue lidar, não é só com a pressão, né? Na minha visão, não consegue lidar com o resultado. Porque uma empresa existe para dar resultado, tá, gente? Eu falo muito isso nas minhas redes. Um negócio existe para dar resultado. Mas o resultado não é só para o empresário. O resultado é para você. O que o pai da Roberta fazia, olha no espelho, olha, eu sou feliz, eu posso mais, eu quero evoluir, eu quero crescer. E isso é através do trabalho. Então, quando você se desafia, você consegue evoluir. Mas evoluir de uma maneira leve, de uma maneira próspera, de uma maneira, não precisa ficar doente. Mas o que acontece hoje com a geração, né, na minha visão, é que assim, quando você estipula uma meta, um resultado para ser entregue, mas tá me pressionando muito. Não, na verdade, a empresa, ela existe para ter um resultado. E você foi contratada para dar esse resultado para a empresa. É alinhamento de expectativa. Simples assim. Isso. É simples assim. E, gente, de verdade, assim, não vamos romantizar o empreendedorismo. Estar nessa cadeira aqui de empresário, estar nessa cadeira de empresária é algo desafiador. Nós temos muitas responsabilidades, nós temos muitos resultados para serem entregues para o governo, para o fornecedor, para o colaborador, para o cliente, para a sociedade. É muita pressão. E é um empreendedorismo solitário, porque no final do dia, cara, você tem que entregar o resultado e pronto, não tem conversa. Então, o recado que eu gostaria de dar é de você olhar para dentro de você e falar, onde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida? Verdadeiramente, o que eu quero? Eu quero porque quando você decide o que você quer, aí tem o como eu faço para chegar lá. E quando você define o como, você define o preço que você quer pagar. Porque tudo na vida tem um preço, até de procrastinar. Eu quero ficar de boa, home office, eu quero trabalhar de pijama, eu não quero compromisso. Você tem um preço. Só que não reclame dos resultados da vida que você escolheu. É simples assim, na minha visão. Eu também concordo, 100%, né? É justo o que custe o que muito vale. Uhum. Então, não existe nada, nenhum crescimento sem dor. Hoje eu tenho minha filha de 4 anos, é um exemplo. Ela sente a dor do crescimento. Então, ela sente a dor nas pernas. E aí eu converso com ela e falo, filha, para crescer sempre vai ter dor. Faz parte, Exatamente. Mas a mamãe vai aqui passar um olhinho, né? A mãe faz, a mãe acalenta, mas é isso, não tem como fugir, né? Você é mãe também, Sim. vamos falar disso aí também, porque Sim. Empreendedora, conquistar aí, né? Tudo que você conquistou, sendo empresária, sendo mãe. Hoje também temos aí, nós, né, mães empreendedoras, e aí fica uma loucura. Eu com 2 filhas pequenas, esses dias aconteceu de eu esquecer de avisar a minha vizinha
que que eu nem ia ter ninguém em casa, porque a babá ia estar com a outra filha. Eu esqueci na minha cabeça. Tá. Aí o Bruno que tá aqui do lado, ele... Roberta, mas e a Maria? Você resolveu a Alice. Mas e a Maria? Aí eu... Maria! Aí quando eu liguei, a mulher falou, nossa, eu deixei ela em casa faz 10 minutos. A porta estava aberta, tudo, mas não tinha ninguém em casa. E era com 7 anos. Só acho que eu já tava chegando, assim, cheguei 10 minutos depois. Sim. Ela tava entrando, assim, os vizinhos, ela gritou pros vizinhos, socorro, tô sozinha. Eu me senti que tinha um caco. Aí eu cheguei pra ela e falei, filha, eu errei. Desculpa, tá tudo novo, né? Estamos mudando pra uma cidade nova. É muita coisa pra mamãe. Mamãe tá trabalhando muito, graças a Deus. Mas eu não esqueci de você. Eu esqueci de avisar a nossa amiga que era pra levar ela pra sua casa. E depois eu pegava, né, na vizinha. Isso. Eu esqueci, filha, me perdoa. A mamãe também falha. Isso. Aí ela me abraçou e ela falou, mãe, você pode falhar. Simples assim. Eu quase, juro, eu me emociono. Sim, falou, mãe, você pode falhar. Que lindo. E aí eu vi que eu tô com crédito. É. Que eu tô com crédito. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei exaurida, né? Imagina que situação. Mas hoje nós temos tecnologia pra isso, né? Um WhatsApp, um telefone, uma câmera na casa pra ver o que tá acontecendo e tudo mais. Exatamente. Só época você não tinha não, né? Não. Fala um pouquinho aí. É até emocionante, sabe, gente? Porque existe pra nós mulheres uma cobrança extra, né? Porque o homem já lá corre, vai dar o resultado e tal, né? Ele já, desde os primórdios da humanidade, o homem saiu pra caçar, pra trazer um alimento pra casa, né? Tal. Nós mulheres, é a cobrança, né? Eu tenho que ser a melhor empresária, eu tenho que ser a melhor mãe, a melhor profissional, tá? Mas existe um ser humano com emoções dentro da gente, sabe? Então é uma cobrança muito forte. Você vê, a tua filha te ensinou que você também pode errar, né? Se acolher, se perdoar. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que se despir, né? Dessa espada de mulher guerreira, tá, gente? Se despir. Nós somos seres humanos com limitações e emocionais mesmo, assim, sabe? A gente também tem que olhar pra nós e falar assim, até onde eu posso, até onde tá o meu limite. Com relação a Thaís, a minha filha, que eu amo muito, é um exemplo, sabe? Me ensina muitas coisas, viu, gente? Ela me ensina muitas coisas. Eu aprendo muita coisa com ela. Eu voltei a trabalhar, ela tinha 20 dias. Eu era diretora de uma empresa gigante, né? E aí o compromisso que eu assumi, falar 20 dias depois eu tô voltando e tal. E eu não faria isso hoje. Honestamente falando, sabe? Do fundo do coração. Porque existem os nossos inegociáveis, né? Na minha visão. E não pode ter o sucesso, a tua carreira, ou os milhões ou bilhões que você queira construir, está acima das pessoas mais importantes da sua vida, que é a sua família, entende? Então, pra mim, não ter essa estrutura, né, de internet, imagina. E a babá, ela atrasava muito, sabe? A Thaís brinca até, né, que fala que é muita terapia, né, porque ela teve acho que umas 11 babás, gente. Foi uma loucura, porque não tinha compromisso, eu muito comprometida com o resultado da empresa, e não ia, né? E eu tinha que atrasar, deixar na vizinha, por favor, olha minha filha, eu tenho que ir. E muitas vezes eu levava ela junto pro meu trabalho, aquele do carrinho, né? Aquele pacotinho de gente lá do meu lado, e eu correndo, uma loucura. Então a gente precisa separar os nossos limites emocionais e negociar bem uma agenda para que a gente não consiga sacrificar aquilo que é mais importante pra gente, na minha visão, sabe? Então a Thaís me ensinou isso e hoje eu não abro mão da leveza de empreendedorismo, mas tem que ser leve. Eu não pago qualquer preço para chegar no resultado que eu preciso. Eu posso até demorar mais para chegar naquele resultado. Eu tô com um projeto novo que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu posso, poxa, eu vou demorar um pouco mais, tá? Mas eu não vou comprometer a minha saúde emocional e física, sabe? Porque não vale a pena. Você paga um preço alto depois. É porque as fases vão passando, né? Minha filha hoje tem 32 anos de idade, a Maria tá com... Maria tá com 7. Com 7 aninhos, a Alice com 4. E a Alice com 4 anos, né? Nunca mais, né? A Maria e a Alice vai ter essas idades. Elas vão crescer, o ano que vem vão ser outros anos, e aí vai ser fase que vai passar da tua vida. Então, o desafio é dividir mesmo, tá? Dividir a sua função de mãe, de acolhimento, de tempo de qualidade com o lado profissional. É nosso desafio como empreendedoras, na minha visão. Já tá vendo? Ela gosta de educação, né? Essa é uma ferramenta que você usa muito, né? Então, essa já tá uma lição de casa, né? É uma grande lição de casa para as mulheres. Sim.
falar um pouco disso, porque eu vejo que a gente se cobra realmente muito e fica meio uma coisa, meio banal, a mãe sempre fica se vitimizando, a mulher, porque ela é mãe. Sim. Mas é porque realmente, gente, não é fácil não. Não. Não é fácil. E a gente às vezes esquece que as pessoas que mais precisam, as pessoas que mais nos amam, a gente deixa elas pra trás, tipo, como se elas tivessem, eu não vou ligar pra fulano pra saber se tá bem, pro meu avô, porque eu sei que ele me ama, então eu vou dar prioridade pra outras pessoas. Então a pessoa que ela te ama sempre fica pra trás, Final assim, da agenda. como segunda opção, né? Não, ele pode esperar. Quem me ama pode esperar. Quem não me ama, que tem a prioridade. Tá errado. Então tem que dar uma olhada nisso também, né? Verdade. Concordo plenamente. Até porque, no final do dia, gente, quando você voltar pra casa, é que você vai estar encontrando as pessoas que de fato são importantes na tua vida, né? Então a agenda, na minha visão, ela tem que constar esses compromissos. Quem é que tem a prioridade na minha agenda? Por exemplo, na minha agenda, tá? Lá tá as reuniões, tá lá a Anvisa, reunião com o time, reunião de alinhamento, reunião com o fornecedor, mas tá lá. Ligar para minha mãe, falar com a minha filha, entende? Tem algumas irmãs minhas que são mais próximas assim, então tá, ligar para a minha irmã. Tá na agenda, entende? Durante o dia eu não deixo de fazer isso, faz parte da minha agenda. Né? Cuidar de mim, principalmente, né? Que é amor próprio, né? Isso é muito sério, muito importante. Você não tá bem se você quer cuidar bem das pessoas que você ama, né? Então, cuidar de mim, eu não abro mão, mesmo assim. E você é super dos esportes, né? Eu amo tênis, tá? Quem me conhece, me acompanha, eu encontrei no tênis. É uma válvula de escape emocional, viu, gente? Descubra qual esporte que vai te dar leveza, que vai te ajudar a desopilar, que vai te ajudar a se esquecer dos boletos, da produção, dos compromissos empresariais, que vai estar ali só focado, para que você possa se recarregar. Aí eu encontrei no tênis e tô super feliz. Ela é super ativa, ela tava lá, não, porque de manhã tenho isso, de manhã tenho aquilo. Eu falei, nossa, Berenice. E é legal, mas essa é uma maturidade que a gente vai conquistando com o tempo, né? Sim. Também como mulher, como empreendedora. Eu vou fazer 40 anos esse ano, eu tô super feliz. Essa cara de 22, né, gente? Inclusive esse rostinho lindo aqui. A Juve é a patrocinadora oficial aqui do Protagonistas. Me deu esse presente como embaixadora da marca deles. Eu falei, gente, mas logo agora que eu vou fazer 40, ela falou, por isso. Porque as suas linhas estão ótimas. Exatamente, tá lindíssima. Aí eu falei, mas é a maturidade, né? A gente vai vendo com o tempo o que funciona, o que não funciona. Por isso que é importante que você aborda muito sobre uma questão de estudos, né? De se dedicar ao máximo, de educação mesmo. Porque é estudando, é fazendo, que você vê o seu caminho, que você encontra o caminho, né? É pegando ali a faca, né? Vamos falar lá nos raízes, pegando facão e desmatando, né? Mas para isso você tem que ter força, você tem que ter agilidade, você tem que pensar para você descobrir o teu caminho. Então não tem outro método. E eu acho legal você abordando e educando as pessoas para o empreendedorismo. Sim. Fala um pouquinho mais desse seu trabalho, Sim. que é lindo. Eu comento o seguinte, né? Eu acho que tudo começa quando você tem um compromisso com você mesma. Tá, gente? Não é compromisso com a minha amiga, com meu pai, com a minha mãe. Muitas vezes a gente cresce com algumas crenças limitantes e algumas cobranças que a gente quer provar para alguém. Eu quero provar que eu dei certo. Não precisa, gente. Abandona essa causa. Prova para você mesmo, olha para dentro de você. Fala assim, olha, eu quero de verdade me desenvolver porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, é um compromisso que eu assumo comigo mesma. Quando eu comecei a entender isso, eu sempre falo para as minhas amigas empreendedoras o seguinte, qualquer problema que você tenha para empreender, tem um livro que fala sobre esse assunto, não importa qual seja. Nossa, Berê, eu recebo muita mensagem assim no Instagram, né? Eu tô com muito problema com funcionário, eu não tenho retenção de talentos, a galera não é comprometida, eu não consigo ter um bom clima organizacional, eu não consigo manter uma cultura dentro da minha empresa. Tem um livro, gente. Tem um livro que tem um cara que fez isso, uma mulher que fez isso, que ela conseguiu, vai ensinar pra você. Você vai gastar R$30. Simples assim, sabe? Então, a educação, você ter esse compromisso com o seu desenvolvimento, vai fazer com que você encontre dentro do livro um problema que você está passando. Ah, mas aí meu problema, sabe qual é, Berê? Eu não consigo aparecer nas redes sociais, eu não consigo aparecer, não consigo dar em frente de uma câmera, eu tenho vergonha. Tem um livro que vai te ensinar a fazer isso. Tem um livro que vai te mostrar, tem um podcast como este, por exemplo, que é uma ferramenta grandiosa de você desbloquear muitas vezes os seus medos, né? Então hoje a gente vive numa era em que você encontra tudo na internet.
Você encontra tudo dentro dos livros. E aí você vai começar a entender que você começa a se desenvolver. Eu comento sempre o seguinte, nunca você é a mesma pessoa quando você começa a ler um livro e quando você termina. Você se transforma em outra pessoa. Isso, gente, é uma construção diária. O autodesenvolvimento humano, ele é um processo para a vida inteira, sabe? Nós temos tempo de fazer, eu tô com 56 anos, fiz esse ano, e eu falo assim, eu não sei nada ainda. Eu tenho tanta coisa para aprender, tanta coisa. Agora o que eu tô estudando agora sobre inteligência artificial, sobre marketing digital, como é que a gente se desenvolve, tanta coisa pra gente aprender. Então, quanto mais você está em movimento de se evoluir, de se desafiar, você consegue encontrar novos caminhos, e são caminhos tão lindos. São desafiadores? São. Imagina o meu caso, né, que quando eu comecei a empreender, não tinha internet, gente. Sabe, né? Não tinha. E você chega hoje, né, 30 anos depois, todas as facilidades que tem, então eu quero fazer parte disso. Minha filha brinca muito comigo, fala, mãe, onde você tá? Eu falei, tô no evento digital. Mãe, onde você tá? Eu tô no evento que fala sobre inteligência artificial. Eu tô no evento da TAI, que fala sobre marca pessoal. Ótimo. Eu quero estar junto com essa galera, esses meninos aqui, gente. Tô aprendendo, a gente aprende todo dia. Então, tenha humildade de estar com o teu copo vazio, para que você possa aprender, evoluir, crescer, se desenvolver. Falar, caramba, agora eu tô entendendo desse rolê aí de inteligência artificial. Mas se desenvolva. Agora, para isso, você precisa ser uma pessoa inconformada. Sabe? Tem que incomodar, sabe? Tem que gerar um incômodo interno. Na TAI, no evento dela, eu saí de lá super incomodada. Eu falei, cara, eu tenho muita coisa para ver ainda, para aprender, sabe? Com o teu trabalho, é lindo o trabalho de ajudar as mulheres, porque as mulheres, especialmente, o que acontece? Muitas vezes elas carregam uma carga emocional tão grande e elas começam a se cobrar, falar, eu não sou capaz mesmo, isso não é para mim. E tira isso da frente, olha para dentro de você e encontra toda essa força que o pai do Roberto fazia, olha no espelho e fala assim, ó, eu sou capaz, tudo vem a mim com leveza e com abundância. Simples assim. Aí você olha para dentro de você e de verdade encontra esse poder, essa força que nós temos. É o Papai do Céu que deu pra gente. Para todos os seres humanos, para todos os bilhões de seres humanos que existem hoje, Deus é tão generoso, é tão incrível, que Ele dá a capacidade para todos nós, que chama-se o nosso dom, né? E eu tava comentando isso ontem com uma amiga, Ele é justo, gente, porque Ele deu 24 horas de vida para mim, para Roberta e para você. O que você faz com elas é que faz a diferença na tua vida. Jesus, eu sou super religiosa também, sim, eu amo. Nossa, sim. Eu acho que depois eu quero um podcast só sobre Deus. Uhum. Porque eu amo, assim, falar, porque o meu maior mentor é Jesus. Eu acho que Jesus, ele passou aqui e ele mostrou tudo que ele, né, tudo que a gente tem que fazer, tudo. Tudo, literalmente. Você vê, assim, hoje me chamou a atenção, eu fui levar minha filha, né, pra fazer a primeira missa da catequese. Eu falei pra Berenice, posso atrasar um pouquinho porque eu preciso ir com ela. O que eu te respondi? Parabéns, né? Dá prioridade ao que é importante. Dá prioridade pro que é importante. E eu me senti aliviada. Falei, ufa, graças a Deus. E aí, o padre falou uma coisa que pegou, assim, pra mim, que foi... Tava falando sobre a passagem, que Jesus viu que os discípulos ali estavam cansados, os apóstolos. Falou, não, vamos pegar o barco e vamos pro outro lado. Só que quando ele foi pro outro lado, tinha a multidão lá esperando. E aí ele olhou o quê? Não, o cansaço tá perdendo, né, pro propósito. O propósito já venceu, então... Bora. Aí, bora. E aí eles se jogam e começam ali a falar mais, né, sobre Deus e testemunhar tudo. E é isso, aí eu me identifiquei muito, eu falei, gente, o cansaço não vence meu propósito. Isso. Tipo, ele não consegue. Às vezes eu tô assim, o pó da rabiola, eu falo, gente, eu tô cansada. E eu não gosto de falar que eu tô cansada, eu odeio falar que eu tô cansada. Aí quando eu falo, nossa, assim, você vê, aí tem a minha funcionária e fala, Roberta, a senhora tá meio cansada, né? Eu falei, não tô, eu tomo um café, respiro, jogo, vambora, simbora, já deu aquele gritão. Mas o meu cansaço, ele não ganha pro meu propósito. É isso aí. Então é importante a gente entender o cansaço. O cansaço, às vezes, ele é só uma prova de que o seu propósito é muito maior do que ele. Então, não se apegar, né? E você, falando de livros, aí eu lembrei que você tem um livro maravilhoso, né? Sim. Esse ano, eu participei de um projeto, né, Mulheres que Empreendem e Transformam, né? Eu mais 19 mulheres, a gente tem um capítulo do livro, né, que conta a minha história. E este ano, 2026, eu vou lançar o meu livro solo, né, contando a minha história, porque eu senti muita vontade, assim, sabe, de poder inspirar outras mulheres. Eu acho isso muito importante, porque a gente percebe, Roberta, assim, do fundo do coração, que é necessário você olhar para você
você ter amor próprio, porque as pessoas falam assim, ó, inclusive eu faço uma dinâmica, né, nas palestras que eu dou, que eu distribuo alguns papéis, né, para as mulheres, né, e uma caneta, e falo assim, ó, lista para mim as 3 pessoas mais importantes da sua vida. 98%, 99% da plateia responde meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não tá bem emocionalmente, espiritualmente, como a Roberta falou, né, ter Deus como centro da tua vida, se você não se priorizar, você não vai conseguir cuidar das pessoas que você ama. Isso é muito sério. É sério. Então, eu quero esse ano, né, esse é o meu projeto desse ano, de ter o meu livro solo, onde eu vou contar a minha história, tá? O que vai estar lá, o que eu vivo, tá? Então, eu não consigo estar confortável, eu priorizar alguém para a pessoa ficar confortável e eu ficar desconfortável. Até minhas amigas falam que essa é a minha frase, né? Eu falei, isso é verdade, porque eu preciso pensar realmente. E Jesus disse, né, que você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, à medida que eu me negligencio, eu tô amando mais a outra pessoa do que a mim. Não cabe. Então, eu quero muito inspirar muitas mulheres através da minha história para que olhem para si mesmas, saibam quais são os seus limites, né? E às vezes, falam assim, eu tô cansada, tá bom, eu quero colocar o pijama aqui, tá? Fica bem quietinha. Se permitam, porque adoecer, né? E nós sabemos que as doenças emocionais, elas não têm um identificador. Por exemplo, você tá com problema no coração, né? Eu preciso ir no cardiologista, eu quero fazer um check-up, né? Mas emocionalmente, quando você está doente, não tem um aparelho que mede. Ah, olha, a Berê tá doente 10% ou 50%. Tá? Semana passada, na cidade de Santa Bárbara, uma empresária famosa, bilionária, se jogou do 10º andar. Tem disso? Então, pô, mas por que? Uma mulher linda, milionária, tinha uma família feliz. Não. Ela se negligenciou ao ponto de tirar a própria vida. Isso é muito sério. Então, emocionalmente, nós temos uma responsabilidade conosco, né? E as mulheres, infelizmente, negligenciam isso por absorver todas as cargas. Eu preciso resolver tudo. Não, você não precisa. Quem te contou isso mentiu pra você. Você não precisa resolver tudo. Você precisa entender quais são os seus limites reais e de verdade se acolher e se respeitar. É assim que eu penso e assim que eu levo a minha vida hoje. Eu até brinco com a galera lá, né, com a minha coordenadora da fábrica. Ai, Berê, ela fica nervosa, ela traz uma pauta enorme. E aí eu comento assim com ela, tem que ser leve. Respira, vamos à pauta do dia. Mas tem que ser leve, mesmo cuidando de uma indústria daquele tamanho, com tantas responsabilidades, com tantas marcas envolvidas, tem que ser leve. A gente pede a bênção pra Deus, aí Isso. Deus dá a bênção, tá? Essa aqui é a bênção, essa aqui é a bênção. Sim. Aí você vai, pega a bolsa, coloca tudo. Aí você ganhou aqui. Aí você fala, nossa, mas como é que eu vou colocar isso aqui dentro da minha bolsa? Não vai. Aí você deixa e leva. Aí você carrega, né, tantas coisas que são desnecessárias para sua vida e você pediu, ele te deu e você não teve espaço, né? Exatamente. E às vezes a bênção é você, né? Você não tá ali naquele, você tá só carregando, você não tá ali dentro. Exatamente. Então, tá vivendo agora, né? É importantíssimo. Você já venceu muitos desafios, mas teve alguns momentos que você falou assim, caramba, tá difícil e tô me sentindo meio subestimada e caramba, preciso reverter essa história. Tem um assim que você pode falar, esse foi inesquecível. Tem vários, né? Mas você vai tocar numa ferida bem profunda minha, inclusive, tá? Eu nunca disse isso publicamente, vai ser a primeira vez, você quer tá? falar? Você Quero, com certeza, mas é necessário fala, até. Não, é necessário. Eu construí uma empresa, com 120 milhões de faturamento ano, uma indústria de matérias-primas gigantesca, né? Muito grande, fez muita diferença no mercado de cosméticos, que era uma indústria de matérias-primas para o segmento de cosméticos. Todo mundo que conhece a minha história sabe disso, né? Eu fui a fundadora e CEO da Garden Química por 28 anos, né? Construí um legado e essa empresa me ensinou muito a como ter uma boa gestão de pessoas. Foi lá nessa empresa que eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas no Mackenzie, entender de gente, que o empresário que se preza, ele precisa entender de pessoas. Foi nessa empresa que eu me desafiei, foi nessa empresa que eu aprendi a respeitar a moça que faz o cafezinho pra gente, chamar ela pelo nome dela e saber como que ela está. De saber o nome dos nossos colaboradores, saber a história de cada um. Foi dentro dessa empresa que eu me desenvolvi como profissional. Porém, entretanto, todavia, eu tive uma sociedade tóxica por 20 anos. Meu ex-sócio é meu ex-marido, né? E foi muito doloroso para mim, porque eu tive que fazer uma escolha. Quando eu comecei a ter o autoconhecimento, eu comecei a entender
que eu estava pagando um preço muito alto por ser aquela empresária incrível, que trabalhava 18 horas por dia, tinha orgulho disso, tá, gente? Hoje não tenho não, tá? Se pudesse trabalharia menos, aqui ainda não dá, ainda. E eu tinha muito orgulho, viajava, eu chegava a fazer 2, 3 voos por semana, era uma loucura a minha vida mesmo. E eu tinha orgulho daquilo, então por isso que eu não acredito, eu não romantizo o trabalho em excesso, as pessoas estão adoecendo de fato. E aí chegou um tempo que a gente teve um impasse societário muito sério, muito grave, porque eu tenho valores inegociáveis e ele feriu vários desses valores, tá? Até a gente tem esse código lá da empresa, são 6 valores que são muito importantes para mim, que é ética, respeito, compromisso com o resultado, lealdade, transparência e respeito, né? Isso para mim não tem como. A minha amiga, se tiver esses valores, não dá para ser minha amiga, tudo, assim, eu sou muito pragmática com essas questões, né? E aí ele feriu alguns desses valores, e a gente decidiu separar nossos caminhos, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? E nesse momento foi muito doloroso para mim, porque eu tinha um amor muito grande por tudo que eu tinha construído. Então eu peguei uma caixinha, a gente resolveu para dissolução societária, quando eu comecei a tocar de fato a Binatural, né? Então eu peguei a minha caixinha com os meus pertences pessoais, né? E saí daquela sala gigante, né? A minha sala da empresa era 200 metros. Uma sala incrível, né? Aí peguei aquela minha caixinha, saí daquela empresa, né? Nós estávamos num condomínio de 14 mil metros quadrados e a minha empresa já estava dentro desse condomínio, mas uma empresa minúscula, né? Uhum. Que eu tive que construir do zero e tal. Isso foi em 2020, tá? Então, no dia 1º de março de 2020, eu assumi a sua outra empresa. Mas, Beria, por que você abriu mão? Porque por causa da minha saúde. Durante 6 meses, eu passei por uma quebra financeira, um divórcio e um câncer de tireoide. Uau, muita coisa. Eu operei dia 21 de abril de 2022 do câncer, e no dia 22 estava fazendo reunião com o time de vendas. Tá? Por isso que eu falo pra você, que a gente tem que olhar para ressignificar a nossa vida, né? E aí, quando eu peguei aquela caixinha, que eu saí daquela empresa, desci, né, porque como a minha outra empresa nós tínhamos um grupo de empresa, a outra empresa ficava dentro do condomínio, quando eu desci daquela caixinha, eu falei, eu quero ressignificar a minha vida. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque existe o ego, né, a gente vai dizer que não tem, tem sim, tem o ego, tem o provar que eu vou fazer, eu vou acontecer, mas naquele momento eu falei, a Berenice que construiu essa empresa, ela é a mesma, tá aqui dentro de mim, assim, e Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo. Mas foi muito difícil, mais do que eu imaginava, porque dia 1º de março eu saí de lá, no dia 20 de março o mundo parou em 2020. Nossa, foi pandemia. E Uau, aí, caramba. Eu me vi dentro de uma indústria de cosméticos, porque eu fiquei a vida inteira numa indústria de matérias-primas para cosmético, não era o cosmético final, eu não fazia shampoo, condicionador, body splash, nada disso. E aí eu me vi num desafio muito grande, porque o acordo societário não foi cumprido. Então eu estava numa empresa nova, sem dinheiro, sem recurso financeiro, só com a minha experiência para tocar uma fábrica que na época já tinha 40 pessoas. Nossa. E foi muito desafiador. Chorei muito, viu, gente? Chorei demais, pensei em desistir, eu falei, pai, não vai dar. Aí você começa, né? Aí você pega o terreno em condomínio fechado, tinha um terreno gigante lá no condomínio fechado em Atibaia, né? No Figueira Garden, no condomínio de alto padrão, vendi. Aí você vende apartamento no Guarujá, aí vende a Volvo. E aí você pega suas economias, né? E começa a colocar no negócio para que você sobreviva. E eu não sabia se a pandemia ia durar 2 meses ou alguns anos, a gente não tinha noção. E eu falei, meu Deus, e agora? E como é que eu faço para poder pagar essa folha gigante, né? Como é que eu faço? 40 colaboradores de cara. E mais a liderança e tudo, né? Aí o que eu fiz, né? Deus sempre do meu lado, sempre me ajudando, me protegendo, me ajudando. Eu comecei a fabricar álcool em gel. Eu falei, vamos fazer álcool em gel, né? Ninguém vai comprar shampoo mais. A pessoa pode ir na rua, no supermercado tudo fechado. Vamos fazer álcool em gel. Aí comecei a fazer álcool em gel e rodei a fábrica 24 horas. E foi com esse dinheiro do álcool em gel que eu comecei a pagar a folha da galera. Caraca. E fazer ainda, né? E detalhe, porque tinha que deixar todo mundo separado, né? Distância física, fazer rodízio, né? Hoje vem 10 pessoas, amanhã só pode vir 5, depois só pode vir 2, né? E toda aquela loucura para entregar os pedidos, né? A gente atendeu o Hospital Albert Einstein na época, e era ouro, né? O álcool em gel era uma loucura. E foi um momento muito doloroso da minha vida, porque emocionalmente eu estava destruída, porque era um sócio e um marido, né? 20 anos de casamento. Foi meu segundo casamento, inclusive. Destruída emocionalmente, profissionalmente, com toda a pressão, né? Daquele negócio que ainda não tinha dado certo.
E a responsabilidade com as pessoas, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com a nossa galera, né, Roberta? A gente Total. que é genuinamente empreendedor, raiz, você tem uma responsabilidade com as pessoas que acreditam no teu propósito, né? Você mesmo, né? A tua equipe falou, bora junto, tô mudando, sabe? Vamos lá que eu quero construir sonho junto com você. E é muito lindo viver isso, sabe? É muito lindo, assim. E hoje eu tenho uma equipe incrível, tá? Inclusive eu quero mandar um beijo pra minha equipe da Binetro, vocês são maravilhosos. Eu só consigo estar aqui porque vocês existem na minha vida. E eu tenho um respeito, um carinho enorme por cada um deles. Eles são incríveis, né? Então foi um momento muito doloroso, eu sofri demais, assim. E teve dias que eu pensei em desistir mesmo. Eu falei, cara, eu vou pros Estados Unidos, eu vou... Não dá mais, né? Mas, genuinamente, eu queria dar certo. Aí, detalhe importante nessa minha história, assim, que foi muito triste mesmo, muito desafiador. Quando você tem um propósito genuíno mesmo, você não desiste. Você vai em frente, você passa por todos os obstáculos e vai embora. E hoje eu tô muito feliz com essa minha nova fase da minha vida e saber que Deus, ele me deu a força necessária para mim não desistir. E detalhe, tá, gente? O autoconhecimento, olha para dentro de você genuinamente mesmo. Você vai encontrar respostas que você não pode nem imaginar que elas estão lá dentro. Ai, gente, Berenice é demais. Berenice, essa loucura da pandemia, né? Sim. A Bimouse, a minha empresa, ela cresceu nos Estados Unidos. Né? Em Winter Garden, como eu te falei. Bairro maravilhoso, lindo, tá, gente? Eu vizinha da filha dela e não sabia, né? E aí, a Bimouse iniciou lá, veio, e consequentemente muitos brasileiros contrataram o nosso trabalho para o Brasil, indústrias, né, empresas grandes, fizemos grandes campanhas, inclusive, de lá para cá. Sim. E aí veio a pandemia e meu marido falou assim, sai, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, que se eu perder alguém eu tô ferrado, tal, eu não vou me perdoar. E eu já com green card, empresa, casa dos sonhos, comprei a casa dos meus sonhos, tudo certo, sabe? A filhinha pequenininha, americana, vida ok. E aí o Tom sentiu esse impulso de sair. E aí chegou uma amiga minha, empreendedora, Carla Sarne, sempre falo dela, nesse momento que foi decisivo, assim, né? São anjos que vêm, ela chegou e falou assim, Roberta, vocês têm um potencial enorme, mas aqui não vai rolar. E o Tom tá certo, sai daqui, porque lá vocês vão estourar. Aí eu olhei e falei, tipo, o que você tá se metendo, né? Fiquei meio brava, assim, na hora. Mas entendi, voltei pro Brasil e era pandemia. Então eu peguei o ápice lá e o ápice no Brasil. Sim. Eu tive que recomeçar minha empresa no Brasil na pandemia. Exatamente. Então, o Knelbert está aqui, ele tá desde o início da empresa no Brasil, né? 6 anos já. Então... Muitas histórias. Então, ele acompanhou esse início. Então, as empresas estavam em crise. E a gente queria fornecer o marketing, um audiovisual para as empresas, mas era difícil, né? Porque estava todo mundo ali segurando um caixa para o que ia vir depois, tendo que pagar. E a gente contratando na pandemia, escritório em casa, aquela loucura, a gente fazer dar certo. Olha, tem essa empresa, então essa empresa tem que faturar muito. Como na pandemia? Vamos se virar, vamos inventar produto, vamos inventar projeto, vamos fazer tudo. E as empresas foram crescendo e pagando pra gente, a gente foi... Que legal. Nascemos, né? Renascemos na pandemia. Se reinventou, na verdade, reinventamos, renascemos na pandemia. E foi realmente muito desafiador. Mas eu acredito que é por isso que hoje que você tá, onde você tá, e nós também estamos aqui agora de novo, no momento de expansão da empresa em São Paulo. Exatamente. E eu quero que você fale um pouco da Binetro. Sei. Aquela empresa pequenininha que eu A Binetro, ela nasceu com um propósito muito genuíno, né? De poder transformar o sonho da marca própria, né? Numa realidade. Porque no Brasil, existe uma vontade, um desejo sincero, né? Eu quero ter meu negócio, eu quero ser dono da minha agenda, né? E uma marca de cosmético, ela te proporciona essa liberdade financeira. Nós estamos no 3º mercado maior do mundo, né, o Brasil, muito bem posicionado. Nós temos formulações incríveis aqui, porque nós somos a Amazônia, né, então existe muita matéria-prima muito boa para criar realmente cosméticos com propósito, com qualidade. E eu enxerguei isso porque eu visitei muitas indústrias de cosméticos no Brasil inteiro, assim, sabe? A gente, quando eu era CEO da Garden, eu fornecia para a Natura, para a Avon, para a Davene, né, para o Grupo Boticário. Então essas empresas compravam matérias-primas da gente, os ingredientes. E eu falei, cara, esse mercado é muito grande, é um potencial muito grande, né? As pessoas estão cada vez cuidando mais de si mesmas e tal. E a Binetro nasceu com esse objetivo, de poder levar, né, materializar esse sonho, né, de quem que quer ter uma marca própria, quem gostaria de poder viver, né, ter um negócio lucrativo com cosméticos, né? E qual é o nosso diferencial na Binetro? As pessoas normalmente, né,
ela chega num terceirista e ela não entende a complexidade por trás das cortinas. Como é que você consegue construir um produto com um cosmético que você vai decidir exportar futuramente? Então existe um blacklist, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, né, FDA, existe umas limitações de ingredientes que não podem compor o cosmético, né, dentro da formulação. Existe também o mercado de influencers no Brasil, né, inclusive nós produzimos a marca Beleza Rara, né, da Stephanie Matos, né. Maravilhosa. Muito ela vai vir no incrível. protagonista. Ela vai vir, ela é uma querida. E como orientar melhor, né, essa empresária, esse empresário, para que ele faça um produto assertivo, para que ele consiga ter sucesso. Então, na Binet, a gente está comprometida com o sucesso do cliente. Para que ele tome decisões, porque o investimento é alto, gente. Tem uma marca de cosmético, o investimento é alto. Porque a gente fala de embalagem, de matérias-primas, a parte do marketing, o posicionamento da marca, o posicionamento da protagonista da marca, é muito sério. Então, a gente tem esse trabalho de educação, de educar o empresário para que ela possa tomar decisões assertivas, o empresário que tem a sua própria marca. Então a Binet hoje veio com esse propósito, e agora nós estamos mudando uma fase muito gostosa na empresa, uma fase boa, né? Nós vamos agora investir nas marcas próprias que nós temos dentro da companhia. Ai, que legal. Nós temos uma marca de cosmético para mulheres, né? Que o slogan é de Mil Amores o Próprio, né? Contando um pouco da minha história, que é a Moni Cosméticos. E nós vamos agora dar luz, né, a essa marca, com produtos incríveis. Vocês aguardem as novidades aí, vem muita coisa boa pela frente. Eu quero ver, quero saber todos os produtos, eu adoro. E esse mundo hoje dos cosméticos, da estética, né, eu acho que tá muito em alta, né, as pessoas agora usando muito os produtos coreanos e tudo mais, mas no Brasil a gente fabrica muita coisa boa, né, Sim. muita. Sim. Tá uma onda dos coreanos, mas, assim, o Brasil está muito à frente, as mulheres brasileiras são exigentes, gostam de se cuidar. E tem um detalhe no Brasil, né? Nós temos diferentes etnias, né? Nós temos diferentes tipos de cabelo, de pele, uma diversidade muito grande. Por isso você fala da Coreia, porque eles investiram muito tecnologicamente. Até assisti uma palestra esses dias de uma química, inclusive, uma colega coreana, e ela falou muito isso na palestra, né? Que o desafio deles é fazer produtos para todos os tipos de pele, porque a pele, né, a pele lá é uma pele maravilhosa, Perfeita, porcelana. né? Mas no Brasil você tem diferentes tipos de pele. Quem mora no Nordeste não tem a pele que mora no Sul, né, em temperaturas diferentes. Então o nosso desafio a nível de pesquisa e desenvolvimento é criar produtos diversos que atendam essas necessidades mesmo, né. Então nós temos muita coisa boa no nosso país, maravilhosa. Tem muitos químicos, cosmetólogos maravilhosos que têm desenvolvido produtos incríveis. A gente vê com as marcas brasileiras aí, né, que estão sendo construídas com muito sucesso, porque existe produto hoje para todo mundo, né? Se olha e fala, eu preciso para uma pele oleosa, para uma pele seca, para pele com acne, eu quero tirar uma mancha do meu rosto, você tem um monte de opção, né? E a tecnologia tá sempre a seu favor, sempre, né? Eu visito muita feira, eu visito feira aqui, feira, né, fora do Brasil, porque a gente precisa estar sempre antenado com as mudanças, né? Na Moni, por exemplo, a gente está investindo um monte de tecnologia de um creme para pele negra, gente, porque não tem muitos produtos disponíveis no mercado para pele negra. Existe uma necessidade da pele, né, negra. A gente vai lançar aí uma água micelar que ela proporciona tirar manchas também, né? Que resseca mais, né? Exatamente, assim, resseca mais. Eu não sou negra, sou morena. Sim. Nós, né, somos morenas. Sim. Mas eu sinto que minha pele, ela é muito mais ressecada, assim. Eu tenho que ficar o tempo todo tratando, passando, hidratando. Exatamente. Porque realmente tem essa necessidade. Exatamente, tem que entender disso para poder fazer produtos que entregam. E o que aconteceu com o mercado de cosméticos, falando um pouco sobre esse assunto, é que os grandes gigantes do cosméticos, eles construíam produtos para serem vendidos, né? Não para serem usados pelas pessoas e de fato resolver a dor, né? Então investiam bilhões em marketing, mas você olhava e falava, mas não está resolvendo o meu problema. Porque por que a mulher compra? É emocional as compras, a gente compra emocionalmente. Eu quero comprar. Mas hoje mudou, né? Hoje o consumidor, a consumidora hoje está exigente, ela quer ver o que tem dentro do produto, se tem algum produto, se é testar em animais, se o produto entrega realmente aquilo que está comunicando. Então trouxe uma responsabilidade para as indústrias de realmente produzir produtos de qualidade com preço justo. Na minha visão, houve a internet, né? O digital trouxe essa visibilidade e essa responsabilidade das marcas também. Eu acho que para todos, assim, para vários produtos, né? Hoje a internet, as pessoas chegam para fazer um tratamento estético, ela vai pela máquina, ela não vai nem pela pessoa. Eu quero fazer ela não pergunta pro médico,
pro dermatologista o que ela vai fazer. Ela já quer, ela foi lá para fazer o Sculptra, ela foi lá para fazer. Calma, você precisa de um Sculptra? É tanta informação que a pessoa já até. Exatamente. Mas é bom, porque também aumenta, né? Sempre o padrão de qualidade. Sim. E é o que tá. Muitas mulheres bonitas, lindas, quarentonas aí, ó. Você 50, 40, com a pele, ó, muito maravilhosa. Muito obrigada, Berenice, por você ter aceito esse convite de vir à minha casa, tomar um cafezinho com pão de queijo mineiro, né? Delicioso. As portas do Protagonistas, as portas da minha casa estarão sempre abertas para você. Foi um prazer te conhecer. Obrigada, querida. Que eu possa ver esse futuro aí da Be Natural, que a gente possa compartilhar e que você continue sendo sempre essa inspiração para todas as mulheres. Nossa, foi uma aula mesmo, assim, transbordou conhecimento, transbordou vontade, né, de conhecimento. Você é uma pessoa muito estudiosa, né, que não existe tempo ruim para progredir, para conquistar. Então é um prazer. Muito obrigada, verdade, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, um prazer, gente, um privilégio, né, ter esse espaço, porque eu sempre olho para quem me inspira, né? E você também é uma inspiração para mim. Nós mulheres, nós precisamos muito estar mais unidas, compartilhar nossas dores, os nossos desafios. Como é que a gente consegue construir uma vida mais leve? Eu amo a minha vida e eu tenho um compromisso comigo de sempre torná-la cada vez mais leve, apesar dos desafios. É isso, queria agradecer. A galera aqui também é incrível, tá, gente? A galera dos bastidores aqui são maravilhosos, os queridos. E agradecer essa oportunidade, eu estou à disposição. Yoga Money Cosméticos está chegando e eu quero voltar aqui, ter o privilégio de voltar quando você me convidar para a gente poder falar um pouco sobre isso. Marcas com propósito. Vamos, com certeza. Já pode marcar, dá. Muito obrigada a todos vocês que estão aí no Protagonistas, que estão acompanhando também pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer. Deezer que fala, né? Pelo Deezer. Muito obrigada e espero vocês no próximo Protagonistas.